Bom dia, alunos do CIEJA, tudo bem? Depois desse feriadão, a gente volta com a aula de matemática. Então, a aula de hoje, a gente vai ter alguns informes antes de começar a aula. Então, a apostila Trilhas de Aprendizagem acabou. Quem ainda não recebeu, vai receber, mas pode constar lá que as lições de matemática e de ciências já passei para vocês. Agora, a gente começa com o processo de passar a matemática que eu teria que passar para vocês em sala de aula. Então, toda vez que tiver este caderno na página, vocês terão que fazer o registro no caderno de vocês, ok? Então, aqui, caderninho, então precisa registrar. Números inteiros, é o título da nossa matéria. Então, você já ouviu falar sobre números inteiros? Então, nós vamos falar um pouco sobre esse tipo de número que utilizamos em nosso dia a dia. Os números inteiros são aqueles valores negativos que nós utilizamos quando devemos para alguém. Então, estou devendo um batom do Avon para uma aluna que eu comprei dela. Então, essa dívida é um número negativo. Quando eu devo para o banco, quando a gente tem temperaturas abaixo de zero, então, geralmente, na região sul, eles têm temperaturas abaixo de zero. Então, tá 5 negativo, menos 10... Então, também serve para temperatura. Níveis abaixo do mar também. E quando a gente tem andares no subsolo, geralmente eles utilizam os números inteiros. Geralmente os números negativos, eles vêm acompanhados do sinal de menos na frente. Então, aqui não aparece o caderno, é só olhar mesmo, não precisa copiar. Então, oi Camila. Nossa, que coincidência, hein? Tudo bem? Eu estava estudando e descobri os números esquisitos aqui. Como assim esquisitos? Que tipo de números você descobriu, Matheus? Números precedidos do sinal menos, temperatura igual a menos 7, saldo de menos 31 e elevador no andar de menos 3 do prédio. Estes números não são esquisitos, Matheus. Existem números positivos e números negativos. E acho que eu vou estudar um pouco mais para entender melhor essa história. Então, aqui a gente tem alguns exemplos também, o banco, do elevador, né? O subsolo negativo, a temperatura negativa. Então, a gente vai falar um pouquinho de temperatura. Apareceu o caderno, não esqueçam de registrar no caderno de vocês. No Rio de Janeiro, as temperaturas costumam ser elevadas. Como fala a música da Fernanda Abreu, Rio, 40 graus, cidade maravilha. Enfim, em nossa cidade as temperaturas normalmente são positivas, mas em muitos lugares os termômetros marcam temperaturas sempre negativas, abaixo de zero. Observe. Então, cidade. São Joaquim, em junho de 2010 a temperatura era menos 5. Vacaria, em Santa Catarina, menos 6, em julho de 2009. Xanxerê, menos 10, em julho de 2009 também. E General Carneiro, menos 2, em julho de 2009. Apareceu o caderninho, não esqueçam de registrar. Observando a tabela, responda as perguntas no seu caderno. Então, de acordo com a tabela, faz mais frio em Vacaria ou em São Joaquim? Faz mais frio em Xanxerê ou em São Joaquim? Em qual das 4 cidades faz mais frio? Em qual das cidades a temperatura registrada na tabela foi a mais alta, onde se sentia menos frio? Aqui nós temos alguns termômetros. Peraí, desculpa a claridade. Então, a gente, olhando os termômetros, a gente consegue responder essas questões. Então, a primeira, quais termômetros registram temperaturas negativas? Não esqueçam que toda vez que eu falo do negativo, o número sempre vem junto com o menos na frente. Quais os termômetros que registram temperaturas positivas? As temperaturas positivas não têm sinal na frente. E qual termômetro que registra a temperatura que não é positiva e nem negativa? Ok? Respondam aí no caderno de vocês. Então, os números inteiros são infinitos, precisa registrar no caderno. Todos os valores que conhecemos são positivos e eles têm os seus negativos também. O único valor que não tem o seu número negativo é o zero. Aí aqui uns exemplos dos números negativos e aqui mais uma charge. Vou ler aqui para vocês. Descobri que os números negativos são resultado de uma subtração
e também que a palavra negativo vem de negação. Isso mesmo, e para cada número natural diferente de zero existe um número negativo. Se existe o 10, existe o menos 10. 3 menos 3, 180 menos 180. Reunindo os números naturais aos números negativos, temos um conjunto dos números inteiros indicado pelo símbolo Z. O símbolo Z, ele tem origem da palavra Zahl, que em alemão significa números. Agora eu vou tentar representar os números numa reta numérica. Então, lembre-se, agora os números negativos começam a fazer parte do nosso aprendizado.